Esta terceira semana de Quaresma dá uma outra guinada. Nós fizemos já a primeira, quando passamos a primeira semana e a segunda semana. Na primeira semana nós fomos com Jesus para o deserto e nós descobrimos quem é o nosso inimigo e nós sabemos como desarmá-lo, como enfrentá-lo. E a maior arma do inimigo para nos tirar da vida eterna é a tentação. E aquelas mesmas tentações que os nossos primeiros pais sofreram lá no Jardim do Éden, Jesus, nosso Senhor, enfrentou aquelas mesmas tentações. Ele, como novo Adão, ele para nós e conosco nos fez vencer. A segunda semana de Quaresma também nos colocou num lugar bem específico. Enquanto na primeira nós estávamos no deserto, na segunda nós passamos na montanha. E lá na montanha nós vimos Jesus transfigurado no Monte Tabor e nós recebemos uma graça especialíssima. Nós recebemos a graça da visão, porque a partir do Tabor nós podemos compreender o que nós iremos celebrar na semana de Páscoa, o mistério de morte e ressurreição, que é o mistério da nossa salvação e da nossa libertação. Essas duas primeiras semanas, elas são chamadas de penitenciais, porque elas provocam em nós o desejo e a experiência do amor de Deus. O que é que acontece quando uma pessoa experimenta o amor de Deus? O coração cresce, o coração se dilata, o coração se enche de uma alegria tão grande que ser humano nenhum pode colocar. Porque todos nós aqui, meus irmãos, temos sede de felicidade, sede do infinito, sede do céu, sede de plenitude. Mas ninguém pode matar essa sede. Seu esposo não pode matar essa sede, nem sua esposa. Seus filhos, seu trabalho, sua vida acadêmica. Permitam-me dizer, ninguém pode dar a você felicidade. Ninguém pode dar a você a alegria verdadeira. Ninguém pode curar o seu coração. Ninguém conseguirá encher você de infinito, de beleza, de grandeza. Isso só acontece quando o nosso coração experimenta o amor de Deus e se deixa tocar pelo amor de Deus. Então, um coração que experimenta o amor de Deus, ele se dilata, ele se enche de graça. Eu vou usar a expressão da liturgia de hoje. Ele começa a se converter. Ele começa a mudar, ele começa a se transformar. Por isso que essas 3 semanas próximas, esta de agora, a próxima e a última, são chamadas de semanas sacramentais, porque esta experiência do amor vai lançar vocês diretamente na Noite Santa de Páscoa. E na Noite Santa de Páscoa nós iremos renovar o nosso batismo. Na Noite Santa de Páscoa, os catecúmenos irão ser batizados. Na Noite Santa de Páscoa, nós celebraremos e experimentaremos a vida nova em Cristo Jesus. É isso que vai acontecer nessas 3 semanas. Então, para nós que já fomos batizados e estamos em estado de penitência, pois todos nós recebemos cinzas, na quarta de cinzas, vocês irão, a partir desta semana, preparar a confissão de vocês. Examinar a consciência, examinar os mandamentos da lei de Deus, tomar nota, porque os padres todos, especialmente a partir desta terceira semana, estarão nos confessionários para dar a você a graça da redenção, a graça da remissão, a graça da experiência da misericórdia divina. Vamos para a liturgia de hoje. Nós temos 3 evangelhos. O de hoje, a figueira amaldiçoada. De hoje a 8, o Pai misericordioso. De hoje a 15, a mulher pecadora. Vamos para o de hoje. Tome comigo o versículo 6 do evangelho de hoje. Jesus conta uma parábola. Certo homem tinha uma figueira. Esse homem é o Pai. É o nosso Pai. Plantada na sua vinha.
Então o Senhor tinha uma figueira, esse homem é Deus, essa figueira é você, e você está plantado na casa de Deus. Que coisa linda! O Senhor ele escolheu você para Ele, e Ele plantou você no seu jardim. E Ele ama você incondicionalmente. Ele olha para você todos os dias, constantemente, Ele cuida de você. Então, diz o texto, foi até ela procurar filhos e não encontrou. Pode acontecer conosco. Estarmos na igreja, rezarmos, lermos a palavra e de repente o Pai amorosíssimo procura em nós figo e não encontra. Então disse ao vinhateiro é Jesus, disse ao vinhateiro, vamos ler juntos agora, já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Observe o comportamento do Pai falando a Jesus, parece terrível. O Pai diz a Jesus, corta essa figueira, porque está ela inutilizando a terra? Mas se vocês observarem a primeira leitura, o Senhor manda Moisés libertar Israel do Egito, porque Deus é misericordioso. Se vocês observarem o salmo que nós acabamos de cantar, o salmo diz que Deus é indulgente e compassivo e é misericordioso. E de repente a gente encontra no Evangelho este mesmo Pai dizendo a Jesus em parábola, corte. Nós poderíamos perguntar ao Pai, cadê a misericórdia? Cadê a indulgência? Cadê o perdão? Mas vamos observar de novo o que foi que o Pai disse a Jesus. Disse o quê? Já faz 3 anos. Que anos são estes? O primeiro ano é a criação de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados por Deus à imagem e semelhança, e estes não produziram figos, não produziram frutos, porque ficaram impregnados por causa da tentação e por causa deles mesmos, impregnados de desobediência. Esse é o primeiro ano. Depois, quando o Senhor libertou o povo do Egito, e Moisés subiu para a montanha 40 dias, o que foi que o povo fez lá no pé da montanha? Cantaram salmos, perlins, adoraram o Deus eterno, vivo e verdadeiro. Foi isso que eles fizeram? Nada disso. Eles construíram um bezerro de ouro. Eles caíram na idolatria. Este é o segundo ano. O Senhor criou Adão e Eva e eles caíram na desobediência. O Senhor libertou Israel e eles lá já libertos, do outro lado do Mar Vermelho, em vez de agradecerem ao Senhor, de estarem na presença do Senhor, de obedecerem ao Senhor, eles caíram na desobediência. E o Senhor ficou profundamente ferido. Depois o próprio Pai manda o Filho, Jesus, para que Ele mesmo seja o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele é Deus com o Pai. E vejam que todos acolheram Jesus, acolheram o Messias, desde o seu nascimento, a sua pregação, ao seu apostolado, até o momento de nos salvar. Foi assim que aconteceu com a vida de Jesus. Eles não aceitaram Jesus. Jesus não teve nem onde nascer. Na primeira pregação de Jesus, pegaram Jesus e queriam precipitá-lo no abismo. Quando Jesus disse, hoje se cumpriu esta palavra. Então, tanto na primeira idade, no primeiro ano, Adão e Eva, como no segundo ano, Israel, diante da montanha, o bezerro de ouro, como no terceiro ano, a encarnação de Cristo, todos eles caíram na desobediência. Qual é o fruto que o Senhor procura? Obediência. Vamos seguir o texto? Olha o que Jesus disse ao Pai, versículo 8. Ele, porém, respondeu, Pai amado, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, o último ano. Vou cavar em volta dela e
e vai colocar o quê? Adubo. O adubo é a obediência. Aqui está o motivo pelo qual nós nos confessamos. Aqui está o motivo pelo qual nós voltamos para o Senhor. Aqui está o motivo pelo qual nós queremos estar na presença do Senhor. Porque o Senhor está cuidando. Ele vai, nestas últimas 3 semanas de Quaresma, adubar. O adubo é a obediência, para que você produza fruto de obediência. Se nós não vivermos na obediência, certamente no último dia o Pai nos cortará, porque as 3 idades já foram vencidas. Então, o que era obediência? A obediência não é fazer alguma coisa de maneira cega. Isso não é obediência. A obediência é o aprendizado da escuta das maravilhas divinas. Então o Senhor te chama para que você seja obediente. Isto é, primeiro passo, para que você aprenda a amá-lo ouvindo o Senhor. E não tem nada mais maravilhoso do que ouvir Jesus. Porque o Senhor é o único que tem notícias maravilhosas. Jesus fala do amor, Jesus fala do céu, Jesus fala da sua felicidade, Jesus fala de como Ele quer te curar, Jesus fala de como Ele quer te libertar, Jesus fala de como Ele quer te santificar. O Senhor Jesus nunca vai trazer uma notícia ruim para você. Ele vai elevar você, Ele vai fortificar você, Ele vai ungir você, Ele vai colocar você no mais alto lá no céu, consigo mesmo, no dia da sua ascensão ao Pai. Por isso que obedecer, abaldir, do latim, é ouvir. Ouvir o Senhor. A obediência, meus irmãos, provoca uma segunda coisa muito importante: intimidade. Nós não obedecemos a Deus como um patrão por medo de Deus. Nós obedecemos o Senhor porque nós somos apaixonados pelo Senhor. Muito apaixonados. Eu dizia hoje na missa das 6:30 da manhã, falando do fruto, falando sobre a amizade divina. Imaginem que se alguém perguntar a vocês qual é o amigo mais importante que vocês têm na história, muitos vão dizer tantas outras histórias, que é amigo do prefeito, da prefeita, do governador, da governadora, do vereador, da vereadora, do padre ou do bispo. E a pessoa pode até envaidecer-se, porque é amigo de pessoas importantes. Mas se eu disser a você que você é amigo da pessoa mais importante do universo, porque você é amigo de Jesus. Jesus é o Senhor. Ele conhece você. Então, quando a pessoa começa a obedecer, ela começa a ter intimidade por Jesus. Ela se torna íntima de Jesus. Aí o que é que ela desenvolve? Vida de oração. A pessoa reza sem perceber. A pessoa deita, está conversando com Jesus. A pessoa acorda, está conversando com Jesus. A pessoa está lavando a louça, está conversando com Jesus. A pessoa está cuidando da casa, está conversando com Jesus. Porque Jesus se torna para você íntimo. Aí o que acontece quando a gente peca? A gente fica muito triste. Porque a gente fere o amigo. A gente, quando peca, a gente não transgride meramente uma lei, uma norma, um preceito. A gente fere o nosso melhor amigo. A terceira coisa e última que eu quero meditar com vocês, quando a pessoa começa a obedecer, recebe o adubo que o próprio Jesus coloca em nós, Ele nos dá unção espiritual de entendimento da vontade de Deus. Você descobre o que Deus quer para você. E isso preenche você de alegria. Ora, saber da vontade de Deus é uma alegria sem fim. É uma alegria ímpar. Imaginem, eu sei o que Jesus quer para a minha vida. Porque Ele sabe o que é o melhor para a minha vida. Então, meus irmãos, vamos passar essa terceira semana preparando a nossa confissão e abrindo o nosso coração para uma autêntica obediência ao Senhor.
Porque passou o primeiro ano, Adão e Eva desobedeceram, passou o segundo ano, Israel, diante da montanha, desobedeceram para a idolatria, passou o terceiro ano, Israel, que não acolheu Jesus como Senhor e Salvador, e nós estamos na última etapa e não queremos fazer o fim de Adão e Eva, não queremos fazer o fim de Israel, nós queremos permitir que Jesus adube a nossa vida, e este adubo é a obediência. A obediência dará a nós escuta, intimidade,